Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal e nesse vídeo eu vou mostrar fundamentos bíblicos que mostram que Maria ela deve ser venerada sim como a Rainha do Céu. Eu disse Rainha do Céu, mas na verdade ela é Rainha do Céu e da Terra. Bom, quem me acompanhou nos outros vídeos viu que eu tive um sonho com Nossa Senhora bem no meio ali dos meus estudos da Igreja Católica. E eu havia decidido que eu não ia trocar de religião, que eu ia continuar protestante, e eu tive um sonho com Nossa Senhora. Eu a vi toda numa luz branca, em meias estrelas, no céu, à noite, e também que brilhava tanto quanto ela, como uma luz branca, o número 12 no céu. Apareceu ela e depois o número 12. E eu anotei o sonho porque eu tinha essa prática, né, desde algum tempo. E depois, quando eu fui rezar o terço, eu encontrei uma passagem bíblica que fazia uma correlação com aquele sonho que eu tive. Eu vou partir para outra passagem bíblica que eu descobri, que também mostra porque Maria ela é a rainha do céu. Existe uma coisa que no protestantismo, quando eu era protestante, nunca me explicaram, que a tradição davídica, da monarquia do rei Davi, existia a rainha mãe. No caso, a rainha era a mãe do rei. E há uma passagem bíblica que comprova isso, enfim, várias, né? Tem também Cantares, eu vou deixar aqui a passagem que eu já citei em outro vídeo, que fala que quando fala do rei Salomão, né, no dia do júbilo do seu coração, que deveria ser o casamento dele, e fala que a mãe o coroou, né, e não a esposa. Então ali já é uma passagem que demonstra, e tem outra passagem. Havia um termo, né, em hebraico e significava rainha, mãe, grande senhora, que na verdade eu não sei se eu vou saber falar, mas eu vou falar aqui para vocês que mostra que existia esse termo para mãe do rei, né? O nome se chama Gebirá, significa grande senhora, né? E tem correlação com os reis davídicos. E no caso, a mãe era a rainha, então na monarquia do rei Davi. E tem uma passagem em 1 Reis, no capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 19, que diz assim: Foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão, para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita, direita do rei. Então disse ela: Só um pequeno pedido te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse: Pede minha mãe, porque tu não recusarei. E esse termo aí dessa senhora, grande senhora, ou rainha, né, que significava a mãe do rei, aí em hebraico que eu falei, também existia um outro termo, tipo assim, advogada, conselheira do rei, né? Então, eu vejo hoje que a maneira que a Igreja Católica trata Maria, mãe de Jesus, existe fundamento bíblico, não é uma coisa porque eu achava que era tipo assim, dogmas que a igreja colocava e tinha que ser aceito, né? Sem fundamento bíblico, mas eu vejo hoje que eu estava errada, existem fundamentos bíblicos, né? E como essa passagem que eu acabei de ler em 1 Reis, no capítulo 2, no dia que eu rezei um terço que fazia menção aos mistérios a respeito da vida de Maria, eu encontrei a passagem bíblica em Apocalipse 12, que fala que ela tem uma coroa, Apocalipse 12, versículo 1, que diz que ela tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça, né? Coroa, rainha e 12 estrelas, porque significa os 12 apóstolos, porque a Igreja Católica ela foi fundada através ali da sucessão apostólica dos apóstolos. O Apocalipse ele foi escrito para cristãos. Então, quando aparece aquela mulher ali, que ela está com dores de parto, ela tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça, é Nossa Senhora. Claro que ela está com um vestido de sol, né? Diz que Jesus é o sol da justiça. A lua está nos pés dela. No caso, isso mostra que ela não tem a luz própria, a luz dela reflete, porque a lua ela tem um reflexo, né? A luz
da lua é o reflexo, né, do sol. Então, no caso, Maria aqui, ela é retratada como, ela tem uma luz, mas é um reflexo do filho dela. Não é a luz que vem dela, entendeu? Mas vem do filho dela. E isso já cai por terra, esse negócio de que ela é adorada, né, na Igreja Católica, e eu vejo que não, que ela não, em momento nenhum, ela pega a glória dela, de Deus ou de Cristo para ela, entendeu? Ela não é tratada assim, nem mesmo pela Bíblia, né? E depois também um outro mistério é que diz que ela foi coroada no céu, né? E também existe uma passagem bíblica que diz que todas as nações a chamarão de bendita, né? Então eu vejo que no protestantismo ela é completamente ignorada, ela não se chama ela de bendita, né? Então eu vejo hoje assim, por mim mesmo, estudando, lendo a Bíblia, que a Igreja Católica age com fundamentos bíblicos muito mais correto do que o protestantismo com relação a Maria, porque no protestantismo sempre que há o assunto relacionado à mulher, cultos, né, voltado à temática da mulher, ser celebrado, falado na mulher, Maria é totalmente ignorada, né? E na Igreja Católica não, ela é venerada, porque ela, eu acho que Deus, ele não usou Maria e depois a descartou. Quando o anjo, o mensageiro, foi falar com ela e ela deu sim para Deus, ela estava dando um sim, né, fazendo com que fosse possível o plano de salvação de Deus, e ela depois ter visto o filho dela, porque quando eu era protestante eu não meditava muito no Calvário de Cristo, né? A gente não tinha assim um dia para meditar, né, a respeito de tudo que o Senhor Jesus passou por nós. E com a reza do terço, que é uma reza mariana, porém completamente cristocêntrica, é essa a diferença, né? O terço ele é mariano, mas ele é cristocêntrico, ele só nos leva, nos aproxima de Jesus. Então tem um dia, por exemplo, né, do terço dos mistérios dolorosos, que a gente vê tudo que Jesus passou no dia do Calvário, no dia da entrega dele, e Maria, pela Bíblia, assim, a gente vê que ela nunca se revoltou, ela aceitou tudo de Deus desde o início, desde quando ela falou sim até o final, né? Ela sempre foi completamente submissa, ela nunca se revoltou, e a gente não sabe ser assim, né? Eu falo por mim, pelo menos em momentos que eu não entendi o agir de Deus, eu me revoltei contra Deus muito fácil. Então, e a gente não vê isso na história de Maria, né? Ela foi submissa e fiel, assim, a Deus, uma serva mesmo do início ao fim, até mesmo quando ela viu tudo que o filho dela passou, né, para se entregar por nós. Então, eu acho que óbvio que no desfecho ali, assim, né, que mostra que Jesus ele ascendeu aos céus e se tornou Rei dos Reis, né, Senhor dos Senhores. Maria também não seria descartada, tipo, não é uma pessoa qualquer, né, para ser descartada. Então tá aqui algumas passagens bíblicas que mostram essa rainha mãe, essa grande senhora que era a mãe do rei dentro da tradição da monarquia davídica, da monarquia do rei Davi, e essa passagem bíblica, né, do Apocalipse 12, que fala dessa mulher que claramente assim, sem sombra de dúvidas, é Nossa Senhora, é a mãe de Cristo, e aqui dá a entender, né, que dá a entender muito claramente que quando ela dá luz a esse filho, que ele né, que diz que aqui que ele vai reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aqui conta toda a história, desde quando Maria deu à luz, né, que ela estava com dores de parto, até o momento que, enfim, que Jesus é arrebatado para o céu. Nossa Senhora, ela fundou, ela que deu à luz, ela é a mãe do cristianismo mesmo, porque ela que deu à luz a Jesus Cristo, né, a Nosso Senhor. Então, eu vejo assim que a Igreja Católica está muito em concordância bíblica, completamente diferente quando eu era protestante, daquilo que eu achava, das interpretações que me davam, ou que omitiam. No caso, eu nunca soube
dessa tradição da monarquia do rei Davi, né, da rainha mãe, da grande senhora. E é isso, gente, é isso que eu queria mostrar pra vocês. E se vocês gostaram, me digam, me coloquem aqui nos comentários, né, o que vocês acham e se estão de acordo, etc. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.